vezes a pessoa olha assim, pensa que tem muita coisa. Olha a matéria, muito prefácio, muito comentário. Bem é pequeno. Bom, então, uma coisa bem materialista, uma coisa bem espiritual. Com certeza. Essa coisa de ele deu uma ideia, olha, já está saindo de tudo aqui. Porque assim, a gente tem que pensar dentro desse contexto. Ah, sim, é um negócio assim, espírito mágico do positivismo, prega com a gente. Precisa de outro, aqui não. Todo dragão parte de pegar uma regeneração moral, moral social. Moral social. Porque você pensa que no momento que o embate, acho que é bom sempre ficar pensando assim, quando que fundo existe nesse embate, sempre no espiritualismo e materialismo. O embate está ali, o mais profundo é isso. Você vê o que está primazia. Ou você bota o espírito é o principal, a matéria, ou então ao contrário. Isso aí já vai bater logo no ateísmo ou no teísmo. Acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. Daqui a pouco, todas as explicações, todos os fenômenos que ocorrem, tudo está na matéria, está no cérebro, né? E a outra não. Então, por isso que a pessoa às vezes apregou assim, materialismo é o mal. Já define que não tem jeito. Né? E uma pessoa que não tem uma ideia de continuidade na vida, não tem nada, aí vai entrar uma questão assim, para que moral? Você faz o que você quiser, cara. Eu sei que eu fui marxista, né, comunista, eu sei o que é esse drama que a gente vive, porque a gente tem que criar lá dentro da gente, dizer assim, por que você quer organizar uma sociedade sem classes? Você vai morrer, você não vai, acabou. Então não faz você fazer uma coisa. Por isso que quando chega no existencialismo, uma corrente de pós-guerra, não sei o quê, os caras dizem, não posso fazer o que quiser. Tem um filme doidão de vários existencialistas, mas esse eu esqueci o nome, um cara importantíssimo. Ele fez um filme uma vez que eu fiquei olhando, o cara estava andando na praia, aí achou que o cara lá estava enchendo o saco dele, por uma razão qualquer, não tinha razão nenhuma. Chegou lá, matou o cara. Né? Ele representou bem o que representa ele. Que é isso que você pode fazer. E hoje em dia, se você observar a vida humana aqui no Rio, para a colocação é sexto lugar, vai sexto lugar no Paris. Estou no sexto lugar na violência. Oitavo em suicídio. Oitavo em suicídio. Olha só, que beleza que nós estamos. Vamos bem. Rio de Janeiro? Não, Brasil, país. Sexto lugar, quer dizer, está se matando gente aqui à vontade, né? Por qualquer coisa, quer dizer. Então, esse é que é o grande embate. Eu vou fazer uma comparação com o livro do comunismo. Né? O comunismo ele vai olhando que ele vai vendo os modos de produção que existem. Existiu na Idade Antiga, o modo de produção escravagista, né? Depois existiu o mundo na Idade Média do feudalismo, o senhor feudal. Sempre tinha a história do de classe, era sempre assim: o senhor, o escravo, né? O senhor do campo e o camponês, né? O vassalo. Era sempre isso. Mas aí começa mesmo, sabe, o negócio vai começar porque agora começou a entrar uma burguesia, entrou o capitalismo, uma burguesia, e foi se formando
no final das contas, foi se formando um proletariado. Mas esse proletariado ele é muito desorganizado, não tinha uma organização. Quando se torna comunista, que aí tem uma visão, nesse embate, você tem que destruir o seu, a dialética, você destruir o seu senhor, que é o burguês, você tem que tirar as propriedades da mão dele, do meio de produção, tem que tirar a mão dele. Porque senão com aquilo ele vira lucro, vira não sei o quê, e você só pode vender sua força de trabalho, você não tem mais nada para vender. Então, quando perde um emprego, você fica desesperado. Fica desesperado porque você não tem nada. Esse é que é o sistema capitalista. Aí, ele diz assim, ele ficou olhando aquela coisa, ele ficou vendo as ações que existiam na Inglaterra, na Alemanha, na França. Ele fala, esses caras estão favorecendo o socialismo de porcaria, o socialismo de que no fundo voltar ao passado, o socialismo infantil, o socialismo. Ele foi bichando o socialismo, quando na literatura ele foi vendo. Por isso que ele chama para si a responsabilidade de unir os comunistas. Eu tentei fazer uma coisa do outro ponto de vista. Eu acho que hoje, no embate, você tem, no fundo, esse embate espiritualismo materialista. Mas nós temos um embate dentro do espiritualismo. Você também vai reconhecer o seguinte, que o cara que pensar que não tem Messias, né, tem um espiritualismo que não é nem religioso. Esse, por exemplo, que o meu filho segue, essas coisas, é espiritualismo. Eu fico muito pensando, junta o saco, junta tudo, tem religiões, junta religião, junta parapsicologia, junta não sei o quê, vai juntando tudo, entendeu? Porque tudo bem. Você pensa, tem esse tipo de espiritualismo, tem o espiritismo, não tem comunicação com o corpo, tal. Eu me sinto o seguinte, quem é o vou falar assim, não quiser usar a palavra Messias, mas quem é o mais elevado dessa conversa? Eu não tenho mais elevado. Aí vai ficar todo mundo igual. Se tiver o cara que é mais evoluído, isso aí, você tem que ceder. Esse é o cara. Não é? Então, se por acaso entender que tem um plano de Deus, alguém recebe uma missão de realmente ajudar essa humanidade o máximo que ele possa, vou chamar de Salvador, se quiser chamar, Messias, falar. Esse camarada é o cara que tem que fazer a coisa, mas essas outras pessoas não têm essa missão. Entendeu? Esse é o nosso grande impacto no final do mundo, o espiritualismo. Ele vai ficar desenvolvimento seu, daqui a pouco você não tem uma relação com o outro, o negócio fica muito egoísta, egocêntrico, entendeu? Porque esse é o nosso grande impacto, no final das contas. Quer dizer, o primeiro vem o impacto, o impacto materialista, isso não dá. Mas depois, quem é que vai dominar a questão? Todo mundo acredita na primazia do espírito. Ele vai ter que definir. Se você é messiânico, eu não vou ser messiânico. Quando você diz, não, sou messiânico, tudo bem, mas quem é o messiânico? Ainda vai dividir mais. Vai ter que. Um pode dizer que é esse aqui que é o messiânico, outro vai dizer que é outro. Vai ser um problema sério. Mas aí que está o que você perguntou foi relativo. Primeiro que eu passei, aí você está notando o seguinte, eu sempre falei, ó, no meio dessa história da humanidade, está sempre em confronto essas duas posições. E essas duas posições, elas estão em confronto, não é simplesmente com o material, estão em confronto já muito espiritual. Entendeu? Não tem que às vezes a pessoa quer botar, você é burguês, aí você, como se você tem que defender sua classe. Você é proletário, você defende sua classe. Mas quem diz que você, sendo burguês, não pode vir para cá? Ou você daqui pode trazer sua classe vir para cá? Porque depende de quê? Depende de nível espiritual, depende. Por isso que eles estão muito pobres na explicação deles, entendeu? Porque eles não veem que o que diferencia mesmo são pessoas que estão num nível espiritual, essas se aglutinam. Essas aqui que estão no nível espiritual mais baixo, não interessa se eles são ricos, são pobres, não sei o quê. Se eles estão no nível espiritual, eles vão se juntar aqui. E se tiver operário, pobre, nível espiritual ali embaixo, vai se juntar. Por isso que dá certo nas eleições. Dá certo. Né? Tudo pouco, tudo. Fica defendendo isso aqui. Ó. Mesmo contra si mesmo, o cara, o quanto que os outros podem estar defendendo ali. Essa é que é a briga.
tem uma briga mais profunda. Aí, quando se estava no cientificismo sendo criado, o positivismo foi que levou o negócio ao extremo. Ele levou ao extremo, mas ele foi gozado. Ele levou ao extremo criando uma ciência que é a religião deles, é a religião da humanidade. É o santo homem. Engraçado. Quer dizer, o positivo é você chegar a esse nível. Aí quando ele fala assim, o que tem que fazer? Ele tem que regenerar as coisas relativas ao homem, o social do homem e a moral dele. É isso que ele tem que fazer, entendeu? Fazendo isso, levando a ciência, explicando as coisas para as pessoas na época, tem o ser supremo, o ser supremo, o ser supremo, assim, então essa aqui é a ideia deles. Eles têm uma existência de sacramentos, olha só, tem tudo que fosse religioso, só que a religiosidade dela é sem deuses, é sem sobrenatural, entendeu? A religiosidade dele é destacando pessoas, né? mais ou menos como talvez uma maçonaria, mais ou menos, no sentido assim, você vê, você vai galgando bordas, vai galgando graus, e você vai sendo reverenciado por Deus. Mas, você entende? Quer dizer, uma ordem toda humana, uma ordem toda... Quem diz que isso aí? Você sabe que nas próprias religiões, às vezes tem qualquer que seja a entidade de vida espiritual, às vezes é um safado danado. Como é que você pode ficar administrando a vida, o crescimento das coisas, dentro só com os homens? Mas ele acredita que pode se fazer uma regeneração social moral e não tem mais nada. Não tem uma regeneração espiritual, no sentido de galgar, não tem nada disso. Então o positivismo é gozado. Isso que a gente fala do altruísmo, não sei o quê, foi dado por eles. E ter sido dado por eles porque aí ele acaba entrando no espiritualismo por causa disso. No momento que ele apregou o altruísmo, né, eles acabam entrando no espiritualismo. Sem querer. No fundo, é a proposta dele. Realmente é só material, é material dele. Não adianta você falar que é o homem. O homem é matéria para eles. Não tem coisa espiritual. Quando ele fala aqui no texto, que Deus legitimou, estabeleceu o céu na terra e tem atuado continuamente para a concretização desse objetivo. Mas o homem está tão distante disso aqui na terra, tem gente que nem quer saber de religião, não quer. Deus é quando diz aqui, Deus objetivou, estabeleceu o céu na terra. O céu aqui na terra, né? Só que o homem está muito distante disso, entendeu? Tem gente que não quer nem saber de religião. Quando você fala em religião, sai correndo, não aceita. Eu encontrei com uma moça que eu estava conversando com ela, entendeu? E ela vai na igreja sempre olhando, mas ela se suspeita. Aí ela faz uma confusão, que acaba fazendo até uma confusão com você mesmo. Eu tentei se mostrar para ela a diferença, entendeu? Só que ela, assim, na cabeça dela está muito perdida. Então é isso que está trazendo isso aí, porque se todo mundo tivesse uma noção, vai ser construído, vai ser conceito, vai ser construído para a matéria. Deus quer isso. Mas o homem está totalmente distante disso, ele não está voltado para isso, a maioria do homem. Então, vamos falar assim, bem curto e grosso, assim. Eu acho que para mim é o seguinte, eu acho que quando a gente, eu não sei, eu acho que eu cheguei a notar isso em algum lugar, quando o mexicano é bem claro, eu uso a expressão neste mundo, quer dizer, bom, acho que acabou com isso. Mas a ideia é o seguinte, quando ele define muito bem que não tem Deus para orar, não tem nada, quando ele fala isso, mas aí quando ele cita a frase neste mundo, fica bem claro que a dimensão dele está presa aqui, entendeu? Você não pode ficar olhando o texto samba como o Deus Supremo. Então, quando a gente começa a pensar no Deus Supremo,
está administrando o universo. Né? E a gente não pode achar que o fato de ter alcançado o estado de união com Deus é ter virado Deus. E que tipo de Deus é esse? Ou seja, para o planeta Terra, sim, no sentido de que ele veio com essa missão. Né? Tudo bem. Mas quando a gente começa a pensar saindo do planeta Terra, você começa a ver sistema solar, galáxia, não sei o quê, então a gente tem que começar a pensar que aí tem coisas enormes aí. E se a gente começar a pensar na possibilidade de nos seus últimos a existirem desse universão, começar a pensar nisso, você pode começar a pensar o seguinte: outros povos, outras inteligências, outras. Aí você começa a pensar, tem um monte de coisa. Né? Então, quando eu olho assim, que é para chegar ao paraíso na Terra, mas vamos botar um planeta que a gente conhece, porque senão tem tantos nomes. Mas, por exemplo, tem o Marte. Pode ter algum dia um paraíso marciano. Certo? Não sei quantos milhões de anos, não sei isso aí, se já foi, entendeu? Então a gente tem que começar a pensar. E quando a gente vê que vai ter criado o paraíso na Terra e você cita essas pessoas completamente distantes, na minha cabeça é o seguinte, quer dizer, a extinção delas representa em todo lugar. Se o planeta vai crescer de nível, só vai comportar a gente por esse nível. Os outros não podem ficar vivendo aqui. Entendeu? Já foram dadas muitas chances, muitas reencarnações para a pessoa acompanhar essas eras da noite, era do dia, chegar ao ponto que agora essa é a hora. Né? Então, se a pessoa não enxergar isso, fica difícil. Então, tem que dar um adeus para as pessoas. Não tem jeito. Eles não vão entender. A gente tem muita prova. Às vezes você conversa com a pessoa, eu e o João Carlos conversamos aí ultimamente e tal, né? Falar assim muitos detalhes, mas a gente vê que a pessoa não consegue entender. E não consegue entender mesmo. Quer dizer. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é fazer silêncio. Você para, você tem que dar tempo para ver se a pessoa entende, porque não adianta ficar dialogando. Não adianta dialogar. As coisas são assim. Uma pessoa. Porque assim, se a coisa vai para cá, não adianta você querer ir para lá. Entendeu? Você está indo contra a lei da natureza, como foi falado aí e tal. Então, acho que não tem que ficar muito preocupado com essas coisas, não. Eu não sei a forma que vai acontecer isso. Ela falou que o Papa falou que ele só pode fazer as coisas quando toca o coração da menina, não está tocando o coração dela. O problema mais crucial é essa destruição e construção. Como é que você vai dar essa destruição? Esse aqui é o grande problema, que pode se dar de várias maneiras. O senhor escolheu o tipo de pacto. Aí na paz eterna, ele coloca que a questão se prendeu mais a essa, paz eterna. Aí ele lá no final ele fala que é a fé, a partir da fé, né, que realmente o homem vai ter a fé para poder mudar. Quando fala fé, se liga à religião. Mas ele fala também da outra religião. O que seria essa fé na outra religião? Sabe qual é o problema? Eu vou falar uma coisa aqui. Vou ler um texto aqui, só para você ver. Tem tanta coisa aqui. Eu peguei dos estudos apologéticos. O texto é o seguinte: as mentiras da igreja messiânica. Bom, eu fico olhando assim, ó, e fala assim: em termos bíblicos, a igreja messiânica mundial nada tem a ver com a igreja do Novo Testamento, nem com o seu Messias e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O título já é contraditório em si. Ele não é igreja porque não tem Cristo no cabeça. E não é messiânica porque não tem o Messias para o seu Salvador. São três os fundamentos da seita. Mas quando eles falam seita, você quer dizer, não é a seita de divisão, é a seita do joelho, do método da agricultura natural. Espera isso aqui. É o seguinte, eles estão errados? Não, estão certos.
Porque se eu fizer um texto, vou fazer exatamente o mesmo. Claro, a referência dele. Não tem nada de certo e errado. Então o problema é que vai pesar uma coisa ou outra. Quem que escreveria isso? Isso aí fala com esse apologético. Mas ele é o quê? Estudos apologéticos. Nem sei. Não sei nem dizer de onde que é. Aí eu fico olhando assim, o que faz a diferença? Para mim, pode chegar na fé, tá? Mas para mim é assim, o seguinte: quando você conhece alguém, você se simpatiza, quer se tornar amigo, quer se tornar mulher ou amigo, não sei o quê, ou você tem, aí eu vou chegar, você pode fazer várias coisas, daqui a pouco você chega numa religião. Por que você chega a isso? Os espiritualistas universalistas, eles acham o seguinte: não, você não pode aderir a nada a não ser que você conheça profundamente, estude muito todas as religiões, todas as coisas. Aí você faz uma opção ultraconsciente. Entendeu? Tomara que o mundo fosse assim, o mundo não é assim, cara. O mundo é o seguinte, eles não têm essa visão religiosa, mas daqui a pouco eles não têm uma ideia muito sobrenatural, não têm uma ideia de antepassado, não têm uma ideia de reencarnação. Vão começando a ficar limitados, porque quando você reencarna, muitas vezes, eu falei isso com uma pessoa, eu acho que o Japão teria se meter a mão na massa de novo, eu não vou ficar mais fazendo agricultura, pegando na massa, isso não é mais meu problema. Entendeu? Agora, se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu tenho que ser agrônomo. Você tem que crescer na vida, que você faz muita coisa, depois você vai fazer outra. A não ser que você tenha que aprimorar a humildade, sei lá o quê. Aí é outra coisa, vai limpar a banheira, fazer coisa. Mas as coisas têm que ser de acordo. Aí estaria a visão que às vezes a igreja recebe a falha, porque fica querendo botar as pessoas em tarefas. Ela tem que descobrir, a pessoa não é mais para aquilo, não vai aprimorar a paciência, não é nada disso, cara. Você tem que olhar a pessoa no lugar certo, no nível dela, mas aí tem que ter visão para você fazer isso, entendeu? Então, com isso, eu te dei uma ideia assim: você, como eu, você aderir ao mestre, considera o Messias, vou exagerar para você bastante, sem ter nenhuma comprovação de nada. Ficou bem claro? Nada. Não tem instrumento nenhum para te dizer porque que ele é o Messias no que não é. Por que bate? Entendeu? Você já viveu por outra época? Pode ser. Você não tem amigos, você fosse amigo de fé, pode ser que você viveu por outra época, seu amigo. Né? Você se reencontrou de novo com ele. Você tem confiança nele, você não sabe nem por que você tem confiança nele. Às vezes é coisa de outra vida, entendeu? Então essa coisa é difícil. E aí, vou botar a palavra, é a fé que vai determinar. Não tem explicação de nada, não adianta você ficar procurando em algum lugar. Não adianta ficar brincando, fanatismo, outras coisas lá, ficar brincando. Querendo, por exemplo, botar, isso é outra falha. Quantas falhas que nós cometemos? Eu posso numerar um monte. Eu já vi. Primeiro, querer botar as pessoas para dentro da messiânica, que é errado. A pessoa está pregoando há muito tempo, não se pode fazer isso. Outra coisa, pegar o administrador aí, não faça isso. Tudo errado. O cara tem que pedir. Um monte de erro. Bota tudo donativo, não sei o quê, não faça isso, o cara não tem livro para você, aí daqui a pouco ele não resolve o problema dele, vai te culpar. Quantas coisas que é que eu não médico eu já vi, fico apavorado, tudo contra os ensinamentos do Bicho Santo. Sabe por quê? Porque nós cometemos erros lá na raiz. O primeiro grande erro que houve, tem que ver que nós temos 20 igrejas, 20 messiânicas no Japão, 20. Já no tempo cristão já estava rachando.
pessoal não acompanha a história da coisa. Primeiro prêmio de Rasca, Idade Samba, que falece em 1962, ela pegou apenas 5% dos ensinamentos do mestre, do mesmo samba, do marido, e criou um monte de ensinamentos dela e começou a obrigar, até chegar um ponto que em 1972 quiseram criar uma unificação das igrejas, que eram tudo isolados. Teve gente do egocentrismo, do apego, um monte de coisa. Por que eu vou querer mandar aqui, unificar isso aqui? O reverendo Nakahashika, que já foi lá, que o pessoal que foi, conhecia, que é falecido, ele foi um dos caras que o chora, foi outro. O que é isso? Fica metendo aqui a mão na minha. Tem que ficar metendo a mão aqui, não. Né? Olha quanta confusão para você chegar e não é o que está falando mesmo. Não foi porque a fé, se a fé eu estava querendo mostrar. Você está falando do erro principal da. O erro, assim, inicial. A questão que você vai vendo, como é que deixa o samba foi sendo considerado. Sim. Sabe o que foi considerado? Se você notar, filosofia da salvação, filosofia do Mokichi Okada. A própria liturgia não é da Omoto? Filosofia de Mokichi Okada não é Salvador, é fundador da Igreja Messiânica Mundial. Para quê? Porque você quer ficar bem no seu local, para você aglutinar a gente. Aí você junta, não, vamos rezar, oração, aí tira a Marcos Florido, tira a beleza, entendeu? São estratégias que no final das contas, você está vendo, eu cresci. Mas na vida, tem coisa que é assim, dá certo você crescer, mas também tem que prestar um pouco atenção em como você quer crescer. Eu falei assim, porque uma vez que eu comecei a olhar, caramba, imitar a Igreja Universal não vai. Porque ela faz mesmo, você quer fazer da mesma maneira que ela faz, dá churrascada, não sei o que, daqui a pouco bota o recado no pescoço da pessoa. Isso foi o que eu vi. Não é isso, não é assim. Para que você quer fazer isso? Para quê? Criar massa dessa maneira. Entendeu? Sem qualificação. Sem qualificação. Então, esses erros todos eu assisto e a gente vê assim. Por isso que os ensinamentos viraram nada. Viraram nada. Aí, como é que você administra a vida toda? Você administra as coisas todas sem ensinamentos. Aí que vale a pena o que é? São as diretrizes. Olha quanto erro, cara. Entendeu? Aí daqui a pouco você fica a briga de você saber se é. Chegou um momento, começar a ensinar uma bola de fogo, vivia no destruição, foi para a sua sucessora. Calma, Deus. Então, daqui a pouco, quem é que começa a comandar as coisas? Sucessora. Aí que hoje só uma sobra. E o isso acontece. Você falou que aconteceu. Cara, tudo complicado demais, entendeu? Então, quando eu estou falando dessa briga, olha só porque a briga é complicada. Eu estou falando que vai chegar um ponto, e já não estou nem falando templos. Olha só, espiritualista materialista. Depois do espiritualista, Deus não messiânico, Deus messiânico. Depois dentro do messiânico tem. Aí tu vai batendo. Daqui a pouco são entre as correntes que você tem 20 no Japão, tem 6 aqui. Tem 6 correntes aqui. Quando eu vejo, eu digo assim, olha só, Koji. Koji chama-se luz divina. Torro do Ricardo chama-se luz do Oriente. Porra, qual é a diferença, cara? Luz divina do Oriente é o mesmo. Meu nome? Cara, entendeu? O que é que se representa isso? É poder. Poder. Briga pelo poder. Coisa do homem. E se você olha assim, eu fiquei acompanhando, eu digo assim, o Kawai. O Kawai seguiu a risca, salvar a América. Então o que ele tem que fazer? Você tem que ir para os lugares, né? Ganhar as pessoas, tem que separar
a coisa que é religião do que salvar, né? O senhor falou, tem que ir lá, não sei o quê, aí começou a pensar. Então, separou hoje de casa. Uma coisa que é amor, outra coisa que é amor, quer dizer, uma parte que seria para, né, com todas as coisas, que daqui a pouco corre-se até o risco de se bobear, e você corre esse risco. Tem que preservar um pouco o Ricardo. Daqui a pouco o membro pode não ser membro, pode não ser o quê, tem que preservar isso aqui. Né? Dessa ligação. Mas ao mesmo tempo você vê que eles viram pontos que estão mais coerentes do que, por exemplo, o Zoromê, que é o nosso. Mas a gente coerente. Olha só, no fundo, estou querendo dizer o seguinte, quando chama-se a responsabilidade de fazer uma união dos messiânicos mundiais, eu estou nem pensando que chamando para a gente essa responsabilidade de unir isso, por isso que eu disse, por um manifesto messiânico mundial, é para aparar essas arestas todas. A gente tem que olhar com calma historicamente, ver as coisas, superar essas coisas todas, e tem que fazer isso. E ver que o restante vão obrigar dentro da gente, a gente ter cautela para saber agir em cada pessoa, entendeu? Porque Meixo Sama, sabedor disso, lá atrás ele já sabia disso, ele colocou nos livros. É a razão que ele fala que até membros absurdos entrariam na igreja, é esse motivo que ele coloca na revista. sim, ele falou que isso. Sim, mas é em função desse sabedor disso lá atrás, então, o senhor falou em massa. Ele trabalha massa. Nessa massa ele diria, tem membros absurdos, tem razão disso? A gente tem que olhar, eu estou falando, eu estou pregando assim, no sentido que você tem que administrar tudo, porque às vezes tem caras que vão ouvir, vão fazer um monte de confusão, mas vão fazer muita coisa séria. E às vezes vão até encaminhar uma pessoa boa, entendeu? Nesse meio dessa confusão. Então a gente não tem que ficar achando que as coisas têm que ser assim. Só entra mesmo com muita qualificação, não é essa a questão. A gente tem que ficar administrando, mas aí tem que ser esperto olhando as coisas e procurando, esse é o problema, procurando assim, o ideal seria, é quem tivesse mais em cima, o ideal é que fossem pessoas mais elevadas. Entendeu? Alguém já alcançou pelo menos um Tiexuká? Olha, eu não tenho competência para dizer isso, porque aí eu vou me colocar o cara que estou vendo, né? Não posso dizer isso, não sei. Mas eu só sei que a gente vivia assim de... Digo com a visão, de chegar, olhar, sentir. Não, acho que não. Também não vejo. A impressão que me dá, eu posso falar assim, para não ficar ensinando ninguém. No meu ponto de vista, eu acho que muitos poucos... Sabe que eu tenho uma brincadeira, o pessoal fala, tira o chapéu para você, tem um negócio desse. Eu não estou lembrado de ninguém, eu não quero cometer nenhum, mas eu não tiro o chapéu para ninguém, não. É chato falando isso. Não vejo ninguém assim que vivo. Eu, por exemplo, com certeza tiraria o chapéu para o Meixo Sama. Isso eu tiraria tranquilamente. Agora, começou a botar, por exemplo, tem muita gente que criou uma atmosfera de achar que estava nesse ponto, né? Estava correndo esse risco de considerar o reverendíssimo Atanato um santo. Eu não considero. Então quer dizer que cada um pode entrar no seu Tiexuká que quiser entrar, entendeu? Eu vejo isso. Não considero. Acho que ele fez muita coisa positiva. Reverendíssimo Shibui. O problema do reverendo Shibui, que eu conheço dele, que caminhou muita gente, muita coisa, mas eu não conheço, porque ele não deixou nada, assim, no sentido de alguns dados escritos, não sei o quê, porque a gente conhece esse bocadinho. A Meixo Sama, inclusive, achava que ele era um camarada de visão e tal, mas eu nunca mais soube de experiência dele. Quer dizer, para a gente achar isso, é preciso ter um certo, né? A gente precisa alguma coisa a mais. A gente eu não vejo assim, branco aqui no Brasil. Não vejo. Já teve pessoas expoentes assim, né? Tipo
reverendo Francisco, né, que eram pessoas que colocavam no dinheiro e tal. Era assim que a gente juntava as informações, eram pessoas. Depois, quando veio aqui para o Rio de Janeiro, eu não senti isso, entendeu? Quer dizer, então eu tinha uma ideia que o pessoal passava, eram pessoas. Depois, quando veio, eu não senti, não. Eu não senti. Uma nave também tem uma referência assim. Eu não tenho. Sinceramente, eu não posso dizer que eu tenho alguém que eu digo, pô, esse camarada. Eu tentei muito, porque quando se torna messiânico, você fica atrás de pessoas que podem trazer informações, né? Eu ia atrás, eu ia para São Paulo, sabia que vinha alguém de fora lá do Sol Sagrado, veio recentemente, porra, esse cara aqui vai me dar pistas abertas, entendeu? Mas eu só tinha decepção, uma atrás da outra. Era a palavra. Não quer dizer que isso, nos meus inícios, não tive gente que me deu pista. Isso é verdade. Mas entre dar pista e colocar nesse nível, se hoje eu subir de nível, eu vejo que eu não tinha mais para dar, entendeu? Porque, então são pessoas que se eu dissesse, tiro o chapéu no sentido de como eu estava e como eu fiquei, mas como eu estou hoje, eu não consigo mais tirar o chapéu. Ministro, mas esse propósito do Manifesto Messiânico Mundial, eu entendo que ele está totalmente separado desse de João, Maria, José, hierarquia. Nossa. Eu acho que nada está aqui dentro. Isso aqui, o que eu entendo por um manifesto messiânico, é cada qual ter a sua consciência de quem é o seu Messias e fazer aquilo que ele consegue alcançar em termos de ensinamentos. O primeiro ponto para mim é o seguinte: entre esses messiânicos, mundial e mundial, eu acho que a primeira coisa é realmente colocar a mexicção no nível, porque se começar a bobear entre ser que hoje são, ser eles, se começar a entrar nessa bagunça, eu acho que, para mim, o meu gosto, eu acho que não pode. Você tem que reconhecer que o outro espírito de alto nível, que falava, inclusive, que a mulher dele não compreendia muitas coisas, então, se não compreendia, não compreendia. Né? Então, de repente, não fico nessa crença, porque esse é um grande perigo, de tornar papas infalíveis, não sei o quê, de achar que aí o Mishima está assessorando, está protegendo, está não sei o quê. Não. O problema nosso, infelizmente, nós temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio, você pode fazer coisa boa, coisa ruim, e aí ferrou. Vejam porque o caminho de cada um é só. Nem os mestres dividem o caminho com você. Seu caminho é único. Aquilo que você busca e consegue trazer e praticar é só seu. Não é do teu mestre, é seu. E aí? A pergunta se deveria ser uma intenção, não é maior assim, de Deus, vamos dizer assim, né? Falar assim. Porque isso acontece com todas as religiões, parece, não é? Acontece com tudo. A pessoa vai fracionando, você tem um mestre fundador, vai fracionando, e de repente Deus que essa diversidade das pessoas, claro que não existem incongruências, né? Que não é um absurdo, né? Parece que tem gente que cria as coisas, parece que já mudou até de religião, né? Divergindo até do fundador, mas todas as religiões vai acontecendo isso, está funcionando. Certamente você tem razão, você denominações, haveria uma intenção maior do que isso. Na minha visão, assim, se você está aqui, né? Você fraciona não sei o que, papá, aí vem gente desse nível aqui, vai se aglutinando contigo, você tem outro que é mais aqui, fraciona, tudo bem, você vai criando essa pulverização, várias seitas, usando o conceito de seita, vai criando várias seitas. Né? O problema agora é que nessa época que ele está vivendo, já não é uma época simplesmente da gente de especificação do elemento fogo. Você tem que criar realmente uma cultura
nessas características de realmente botar paradigma nas coisas, mudar os paradigmas das coisas. Então, essa hora é para cá, para cima. Esse que estão brincando aqui embaixo, refém que está jogando o segundo tem um campeonato brasileiro, tem aquele outro que é a segunda divisão. Essa turma toda está jogando segunda divisão, entendeu? Está na terceira, o pessoal na terceira. Não vai ganhar o campeonato, não vai disputar o grande. Então, o problema todo nosso, eu acho que agora é ficar olhando assim. Qual o paralelo? Quando eu faço assim, eu ficava me lembrando assim, né, o manifesto comunista, não sei o que, nosso, a pessoa pode dizer, pô, mas como é que vai resolver o meu problema? Cara, pensa o seguinte, quais são, eu até peguei um texto aqui, deixa eu ver se está, esse aqui, porque quando eu morava na Bahia, não tinha, só tinha uma biblioteca velha, que era uns pedaços, e que nego dava aquele livro mais antigo, aqueles troços assim. Geralmente tinha Machado de Assis, tinha uns pedaços assim, não tinha nada moderno, não tinha nada. Eu me lembro que eu gostava muito de ler, tinha uma, acho que era desse tamanho, se não me engano mais, assim, aquele lugar que você fica andando, tem estaca, não é carro, tinha um negócio do Padre Antônio Vieira, desse tamanho, segundo do Padre Antônio Vieira. Eu lia aquele negócio, gostava de ler qualquer coisa, aquele sermão. Eu li uma vez que eu liguei isso aqui, ó. Eu busquei esse sermão do bom ladrão. Olha só. Este sermão que hoje se prega na Misericórdia de Lisboa e não se prega na Capela Real, parecia-me a mim, olha essa linguagem que ele fala, que lá se havia de pregar e não aqui. Daquela pauta havia de ser e não desta. E por quê? Porque o texto que se funda o mesmo sermão, todo pertence à majestade daquele lugar e nada à piedade deste. Uma das coisas que diz o texto é que foram sentenciados em Jerusalém 2 ladrões, e ambos condenados, ambos executados, ambos crucificados e mortos, sem lhe valer procurador de embargo. Permite isto a misericórdia de Lisboa? Não! A primeira diligência que faz é eleger o procurador das cadeias, o irmão de grande autoridade, poder e indústria, e o primeiro time deste procurador é fazer honra de que nenhum malfeitor seja justiçado em seu Deus. Até o nosso caso, cara, só o Supremo Tribunal Federal, né? Logo esta parte da história não pertence à misericórdia de Lisboa. Esta é a lembrança que devem ter todos os reis, e a que eu quisera lhes persuadisse os que são ouvidos de mais perto. Nem os reis podem ir ao paraíso sem levar consigo ladrões, nem os ladrões podem ir ao inferno sem levar consigo reis. Isto é o rei empregado. Eu tenho a forma que ele fala, entendeu? Era muito, eu gostava, eu achava isso muito legal, essas coisas. Agora, gente, é por aí. Vamos voltar. Se esse manifesto tivesse ocorrido 10 anos atrás e todos os objetivos alcançados, qual seria o cenário atual? Olha, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: se você reparar assim, quiser. Até quando eu peguei isso aqui, eu peguei com a seguinte intenção. O que ele está querendo dizer? Deportivo, ele fala mais adiante, o cara está pegando. Deportivo, e principalmente a questão da corrupção. A corrupção hoje, se você chama assim, não, nós temos que fazer saúde, educação, segurança, e se você for continuar, você vai ver que com corrupção não sobra dinheiro para fazer essas coisas. Né? A corrupção é um mal que tem que ser tratado, urgentemente. Então, aí a pessoa pensa assim, vamos pegar o manifesto comunista. Pega qualquer coisa materialista. Como é que você vai tratar a corrupção? Sem cadeia, talvez decolar as pessoas, tirar a mão, partir a mão da pessoa. Pode fazer um monte de coisa. Mas o que a gente tem que saber é o seguinte: essas medidas podem ser tomadas, mas não pode se esperar assim que vai resolver totalmente o problema, porque as pessoas elas são presas, voltam a roubar, a fazer umas coisas, né? Então é meio complicado. Você tem que ir no âmbito da questão. Então o que a gente está querendo pregar é o seguinte, é que a causa está no mundo espiritual. Por exemplo, te dou um exemplo.
se nós tivéssemos força mesmo de poder fazer, faz uma paralisação. Não precisa fazer nada não precisa pegar em nada não. Faz uma paralisação, todo mundo parar. Se da força quiser fazer uma coisa melhor, faz até um culto ecumênico, qualquer coisa, para, pedindo, mostrando que nós queremos a Deus. Se nós tivéssemos força, teria realmente pedindo a Deus para que acabe, nós não queremos, toleramos mais a corrupção do mundo, queremos que acabe. Já pensou? Assim nós tivemos essa passeada de 1 milhão aqui, de pessoas, esperando que nós estivéssemos colocando assim 10 milhões de pessoas, enchendo os lugares todos. Você faz uma parada dessa, quero ver o corrupto que vai ter peito de ficar nessa moleza que está aí. Pode fazer o que ele quiser. Tem todo o clima, a comunicação do bom dele, não tem? Tem. Faz, assusta o cara desse para ver se. Não precisa nem fazer nada, você vê que não precisa fazer nada. Todo mundo na corrente achando que esse camarada não pode continuar assim. Não pode. Não é possível isso. Vai criar um sistema de regeneração moral em cima do cara, entendeu? Que se ele fizer alguma coisa, daqui a pouco, como fizeram com o Luiz Citor, né? Fizeram lá no Certo Cabral, todo mundo fica. Passa lá pela casa dele, não precisa nem tentar nem nada, não precisa jogar pedra, não. Passa lá, todo mundo com vela, faz qualquer coisa. Na casa do cara. Pô, o cara não vai ter sossego, cara. A sociedade toda está impondo a ele uma regeneração moral, social, qualquer coisa que pode dizer. Ele não vai ter sossego nenhum. Não tem que. Mas aí precisa criar uma situação dessa, né? Muita gente querendo fazer isso. Com disposição, que não acontece. No Brasil, por que a Dilma tem lá seus 30 e pouco por cento? Porque são tudo corruptos da mesma laia que fica querendo ganhar dinheirinho do governo. Por isso que esses caras estão ali com os 36%. Porque se fosse pessoa moralmente, não votaria nesses caras. Acabou. Os caras não têm mais credibilidade, não têm confiança, não tem mais nada. Só vota nele porque são caras que estão no din-din. Estão ali presos. Por isso que você vê como fica essa questão da corrupção, né? Muito confuso. Pega as pessoas, o cara fica pensando assim, não, se não eleger ela, vai me tirar meu pouquinho. Entendeu? Sou de gafanhoto. Gafanhoto fogo, destrói a Petrobras, destrói, vai destruindo tudo. E vai falando uma coisa, quando na conversa estava vendo com o Gris, foi até a Jorge mandou também, e eu fui comunista, sei. Não há verdade dessas pessoas. Esquece esse negócio de pensar que tem verdade. Não tem verdade. Gramsciano não tem verdade. São lutas de classe. Você fala o que você quiser para manter o seu interesse de classe. Mas nada, não tem verdade. Esquece de estar conversando com a pessoa e está achando que tem verdade. Eles vão negar o tempo todo, eles vão dizer que não sabia, eles vão dizer que não sei o quê. É esse nível. Certeza da impunidade. Pois é, então, entendeu? Agora, tentando responder diante disso tudo, é o seguinte: se nós tivéssemos tido força, vou botar até para a época atual para você pensar. Hoje eu estava conversando no carro com o pessoal e disse assim: olha, isso que eu vou fazer, na minha visão, tem muito significado. Mas eu acho que as pessoas que são chamadas poder não vão dar nenhuma bola para isso. Olha o atraso, se botou 10 anos atrás, eu estou dizendo que agora o atraso vai continuar. As pessoas, primeiro, entender o seguinte: olha só, cara. Se os materialistas fizeram um manifesto da ordem que eles fizeram, ordem importante que a gente montando uma ciência materialista, foi isso que eles fizeram, botaram a ciência materialista, materialismo dialético, histórico, você explica o dialético, o materialismo dialético, você explica desde a natureza toda, o materialismo histórico, você explica o social. Olha, o ambiental, o social, está tudo explicado ali, do ponto de vista de materialista. Olha a importância. O que nós estamos fazendo aqui é um manifesto de ordem que nós estamos, o equivalente seria não materialismo dialético histórico, estamos fazendo, como eu já falei na Cracia, aqueles poderes, quando eu aparece aqui sobre isso, entendeu? Só pegando aqui no finalzinho, aqui.
tem tanta coisa, teve isso aqui para a palestra que eu dei, mas no final, olha como eu coloco aqui, no final mesmo, fala assim: enquanto isso, só resta pregoar em prol de uma ideologia que não capitalismo ou socialismo, mas sim espiritualismo altruísta. Não um espectro político esquerda, centro-direita, mas sim isonomê. E não uma forma de poder de autocracia, oligarquia ou democracia, mas sim uma elitecracia, governo exercido pelo que há de melhor na sociedade, no sentido de ser um empreendedorista social e ambiental na construção do paraíso na terra, onde impera a verdade e bem libera, sabedoria, amor e força, saúde, prosperidade e paz, enfim, plena de felicidade. Está aí os dados para você criar uma coisa dessa natureza. Né? Na esquerda, direita, a Mexama fala isso, senhor, que na verdade o senhor está colocando é perfeito. Mas aí no caso ele coloca que as pessoas em si, elas não têm isso no interior, esse belo rendimento. Quando ele cita o camarada que vai no quadro, pinta seu quadro, diferenciado para a humanidade, quando ele torna esse quadro belo, na verdade é o interior dele que é belo. Era o caso de Da Vinci, era o caso de Corindot, que revolucionou inclusive a França. O belo vinha de dentro dele. Esse povo, essa humanidade, inclusive falava-se muito em 10%, a igreja agora nem cita mais os 10%, porque eu não sei, mas parou. E Mexama já fala bem 3%. Admito mesmo, é 3%. Se olhando essa humanidade hoje, na forma como está, na maneira como a crítica ataca, se vê que é 3%, porque quem carrega esse belo interior? Quem? Olha, vai ser um problema, eu vou chutar. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte: vamos botar os 10 anos que ele colocou aqui, eu fico pensando o seguinte: daqui a 10 anos, se olhar para o presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não dá. Não dá. Não dá. Já ludibriou muito. Chega, não dá mais. Entendeu? Então, o que eu fico imaginando é que a gente vai ter, a pessoa tem nível internacional, mundial, outras coisas, outros componentes. Eu penso que vai chegar um ponto que vai ficar, ou fica dessa maneira ou vai ficar de outra. Uma delas é assim: você vai chegar a um ponto que você vai começar a desconfiar, talvez admirar um pouco aquele personagem. E ele vai ser o teu camarada que vai te alimentar de certa forma e você vai crescer com ele, mas a nível de você não ter permissão de viver no paraíso não. Olha só. Entendeu o que eu falei? Em vez de você ficar com um bando de gente, dos boquinhas, dos não sei o quê, estão se espelhando nesse cara, quer dizer, espelhando em que sentido? Não é porque seja ídolo dele, porque está permitindo a ele ficar na moleza, não ser coisa, não ser produtivo, está permitindo isso. Mas ele vai ter que se encantar. Você estava falando arte, vai ter que se encantar com arte, não vai ser aquele camarada que está ali na guitarra e olhando para a mulher que ele vai cantar e vai comer no outro hoje da noite. É isso não. É o camarada que tem uma ideia de arte, de promoção que as pessoas evoluam. Não esse cara. Entendeu? Então, a gente vai ter, eu acho que uma das formas vai ser essa: você começar a admirar, mas você não vai chegar lá. Então, com isso, você vai votar certo, você vai fazer um monte de coisa. A outra é extermínio, que eu não sei como é que vai ser. Esse daí vai ser mais complicado. Porque aí vai ser o cara no lugar errado. Entendeu? Não quer dizer, no lugar errado. Na hora certa, no lugar certo. E aí vai desaparecer. Vai desaparecer por tsunami, queda de avião, aí porque o planeta vai algum pedaço de meteoro vai bater ali naquela região do Acará. Eu não sei o que vai acontecer, entendeu? Mas aí seria o pior do espetáculo. Esse é o pior. É através de catástrofes. Por quê? Não vai acontecer isso. Eu acho que não é esse tipo de doença. Mas óbvio. Pode ser um candidato bom para isso, para dar uma eliminada assim, um banco de gente. Pode ser.
Mas ele ainda cita muita bomba atômica. Até no próprio ensinamento Tem bomba atômica, a gente é quase que extermínio, porque não tem mais jeito. A não ser que um solte uma bombinha, tudo bem, mas todo vai ficar quieto. E tem tanta gente com bomba atômica, para todo quanto é lado. Ali você pega a Índia, pega o Paquistão, um do lado do outro, está em guerra, tá, mas estamos todos dois com bomba atômica. Está lá já o Irã já construindo a dele, daqui a pouco o Israel tem, mas ele também tem. E, claro, pode mandar um, o outro manda três, mas daqui a pouco não vai ser um ou ser três, a destruição é brava, né? Isso é uma fala que ela também serve como limpeza, né? Ela também é nesse sentido. Ele cita. Limpeza nesse sentido que você está falando aqui. O ebola, né? Está limpando. Está limpando. Então a gente está com um problema que pode ser essa. Poxa, eu acho. Pode ser terceiro, claro. Sim, a zona, tem coisa. Ah, tem. Então, não falta não falta. Pô, tem um negócio de sol. Então, só com aquele gelo solar, aquelas coisas todas. Nós estamos cheios de. Para acabar com o planeta. Se você botar essa palavra. Mas se vem do sol, vai ser uma revolta dele pessoal, porque aí ele já manchas negras nem brinca. É uma questão das manchas solares, que é a questão do Espírito de Deus, né? O corpo de Deus está lá. Então é um problema sério. Eu não sei que horas tem. 9h07. Bom, alguém tem alguma pergunta? Entendeu então, né? Quer dizer, eu acho que o principal é saber o seguinte. Você quando perguntar, eu só queria deixar essa mensagem, se você se perguntar assim, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Quando você fizer essa pergunta, você pode ter certeza que nesse momento você é materialista. Pode ter certeza disso. Você não se convenceu ainda de que a causa está no mundo espiritual. E que você tem um espírito encarnado, mas você está ajudando a poluir ou fazer qualquer coisa. Então, abra o olho, que é melhor você ver o manifesto dessa forma, para você resolver definitivamente nesse ano. No outro ano, obrigado. Vai causar alegria, eu não fatal. Você tem uma caixa para mim aqui. Ela não quer, não. Aí, câmera aí. Tem grana aqui. Quem quer dinheiro? Tá bem. Tudo bem? Você botou no pause aí ou você tá filmando separado?